E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês os primeiros 10 níveis das Backrooms. O nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você não conhece os Backrooms, Backrooms é uma história criada por uma comunidade. Cada pessoa contribui um pouco pra essa história, adicionando os seus detalhes. Backrooms conta a história de um universo paralelo que existiria por trás da nossa realidade. Por isso, Backrooms, salas de trás. Enquanto vivemos tranquilamente nas Frontrooms, as salas da frente, que é a nossa realidade, podemos estar simplesmente andando por aí e sem querer realizarmos um no-clip, que é quando simplesmente caímos para fora da realidade atravessando o chão e assim chegaríamos aos Backrooms, um universo onde as leis são totalmente diferentes do nosso, com ambientes diferentes infinitos chamados níveis, e tendo que lidar com criaturas estranhas que habitam nesses níveis. Então hoje vocês conhecerão os 10 primeiros níveis dos Backrooms, com suas criaturas, seus grupos e seus ambientes diferenciados. E vocês também saberão como transitar de um nível para o outro. E gente, esse vídeo não é nada mais do que um compilado desses 10 níveis que tem seus próprios vídeos aqui no canal. Resolvi fazer esse compilado porque eu sei que tem muita gente que curte assistir uns filmes no YouTube, uns vídeos com mais de 1 hora do que assistir os vídeos separadamente. Nesse vídeo também terá correções, afinal o vídeo do nível 2 saiu há 1 ano atrás e muita coisa mudou nos Backrooms de lá até aqui. Afinal, sendo uma história comunitária, as coisas mudam com o tempo, como níveis sendo reescritos, por exemplo. Então, além de compilado, eu também vou tentar corrigir o máximo as coisas que estão desatualizadas desses vídeos antigos, então vai ter umas reedições aí por cima. Esse vídeo tá super completo e bem legal, então deixa o like, se inscreve e comenta aí meu nível favorito e completa com o seu nível favorito da lista. Então vamos lá. Se quiser apoiar, lembre-se que temos o Pix, o Valeu Demais e o Seja Membro. Qualquer valor conta e isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos. Nível 0, Tutorial Level ou Nível Tutorial. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro, contagem mínima de entidades. Se você não tiver cuidado e atravessar a realidade nas áreas erradas, você vai acabar nas Backrooms, onde não há nada além do fedor de um carpete úmido, a loucura do mono amarelo e o interminável ruído de fundo de luzes fluorescentes, no máximo zumbido, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de quartos vazios segmentados aleatoriamente para aprisioná-lo. Deus te salve se você ouvir algo caminhando pelas proximidades, porque com certeza ele te ouviu. O nível 0 é o primeiro nível das Backrooms. É o primeiro nível que a maioria encontra. O nível 0 é um espaço não linear, semelhante a escritórios. Todas as salas do nível 0 parecem uniformes e compartilham características superficiais, como papel de parede amarelo, carpete úmido e iluminações fluorescentes colocadas de forma inconsistente. No entanto, não há 2 quartos idênticos dentro do nível. A iluminação instalada tremula inconsistentemente e produz sons com uma frequência constante. Esse zumbido é notavelmente mais alto e intrusivo que o zumbido fluorescente comum, e o exame das luminárias para determinar como que ele é tão mais alto foi inconclusivo. O líquido que mantém o carpete úmido não pode ser identificado de forma consistente, não é água e não é seguro para consumir. Porém, traços de líquido pleural foram encontrados na análise. Mesmo que você esteja morrendo de sede no nível, não consuma o fluido do carpete. O espaço linear do nível 0 é alterado drasticamente. É possível andar em linha reta e retornar ao ponto de partida, e refazer os seus passos resultará em um conjunto diferente de salas apresentadas no lugar das que você já passou, o que indica que o nível possui sim um espaço não euclidiano. Devido a isso, e a semelhança visual entre as salas, a navegação consistente pelo nível é extremamente difícil. Dispositivos como bússolas e localizadores GPS não funcionam dentro do nível, e as comunicações por rádio são distorcidas e não confiáveis. Essa informação da não confiabilidade dos rádios levanta muitas teorias. Pode ser que a voz do outro lado seja distorcida a ponto de você não conseguir identificar direito, isso será algo que mais atrapalhe a sua navegação do que ajude, ou pode ser que algo desconhecido esteja falando pelos rádios também, atrapalhando as coisas. Mas o que ou quem? O nível 0 é totalmente imóvel e desprovido de vida. Apesar de ser a entrada principal dos Backrooms, o contato com outros andarilhos dentro do nível nunca foi relatado. Presumivelmente, um grande número de pessoas morreu antes de sair do nível. As causas mais prováveis são desidratação, fome e trauma psicológico devido à privação e isolamento sensorial. Porém, nenhum cadáver foi encontrado em relação a essas mortes hipotéticas. Tentar entrar no nível 0 em grupo resultará na separação do grupo, até que eles saíssem do nível. Alucinações são muito comuns no nível 0. Algumas delas são o zumbido das iluminações, aumentando a um volume ensurdecedor, e depois silenciando abruptamente, ver portas que não são reais, ver escadas que não são reais, déjà vu agudo, escutar pessoas falando, mas sendo em uma linguagem desconhecida, ver insetos rastejando pela visão periférica no papel de parede, que desaparecem quando observados diretamente, ouvir sons de insetos
insetos e por aí vai. Sobre a questão dessas portas, mais de um nível feito aqui no canal já citou portas no nível 0, que elas poderiam ser encontradas para levar para esses níveis. Dois bons exemplos são o nível 44 e o nível 46, onde você pode encontrar portas metálicas no nível 0 que levam ao nível 44 e portas de arenito no nível 0 que levam ao nível 46. Esses só são dois exemplos, acredito que tenham bem mais. Isso significa que sim, mais de um tipo de porta pode ser encontrado no nível 0 que leve a algum nível, mas nem todas as portas serão verdadeiras. Dependendo do seu estado mental, você pode alucinar com uma que não é real. Sobre a questão dos insetos na parede, o padrão do papel de parede me parece propício a esse tipo de coisa. Afinal, ele tem uns padrõezinhos escuros, além do amarelo. E mano, se a gente vê buraquinho na parede, a gente já pensa que é uma formiga andando nela. Imagina com esse padrão, depois de você ficar muito tempo nesse nível. Sobre as escadas, não existe nenhum relato de escadas reais no nível 0. Pelo menos não que eu tenha conhecimento. Afinal, as portas eu sei que tem, porque já vi elas em níveis que já fiz. Mas escadas eu nunca vi, mesmo já tendo feito mais de 130 vídeos de backrooms aqui no canal. Outra estranheza do nível 0 é o CO2, o gás carbônico. Ele está crescendo constantemente no nível. Cada vez tem mais gás carbônico no nível. O motivo disso é dito como desconhecido, mas assim, tem uma teoria muito boa para explicar essa situação. Quando respiramos oxigênio, soltamos gás carbônico. Logo, muito provavelmente, tem cada vez mais gás carbônico no nível, porque sempre tem pessoas caindo lá. E logicamente, essas pessoas respiram o oxigênio do nível e acabam gerando gás carbônico. Então, me parece lógico. Mesmo que você não encontre outras pessoas no nível, isso não quer dizer que o nível 0 não seja o mesmo para todo mundo que cai lá. E isso é algo maluco de se pensar, porque então, o que será do nível 0 no futuro? Todo mundo que cair lá vai morrer sufocado porque só tem gás carbônico? Bom, pense nisso. Algo curioso também é que a imagem do nível mostra claramente uma tomada ali do ladinho. Porém, na wiki não é citado nada sobre tomadas, provavelmente indicando que elas não funcionam, mas que elas também não precisam de um tipo de alerta, tipo elas podem explodir, elas apenas não fedem nem cheiram. Além disso, tenho que falar porque muita gente vai querer comentar sobre isso. Não, você não fica imortal no nível 0, sem sentir fome, sem envelhecer, sem sentir sede, sem sentir sono. Isso acontecia numa versão muito antiga da história, ficou no passado. Como os backrooms são uma história comunitária, que é uma história que uma comunidade de pessoas criam juntas, e não uma história criada por uma pessoa só, essas coisas da história ser alterada com o tempo é comum. Mas não se preocupe, se você quiser saber mais sobre essas histórias mais antigas dos backrooms, continue no vídeo que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas falando um tico sobre isso também, você percebe que no texto inicial da wiki cita que o nível teria 6 milhões de milhas quadradas. Esse valor dá quase 1 bilhão de quilômetros quadrados. Mas também, essa informação era presente nas versões antigas das histórias de backrooms. Hoje em dia, na wiki essa informação não está mais anexada, então não sabemos mais se o nível tem esse limite de tamanho ou se ele é infinito. A história de backrooms mudou muito com o tempo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Entidades do nível 0. Uma dúvida que permeia o nível 0 é a questão da sua dificuldade 1, seguro, contagem mínima de entidades, e não desprovido de entidades. Afinal, o nível 0 é descrito como completamente desprovido de vida, e também é dito que você fique isolado no nível, o que mostra que não é possível encontrar entidades no nível. Mas não é porque você não pode encontrar essas entidades que automaticamente significa que elas não existam ou não possam entrar no nível. Afinal, você não pode encontrar outras pessoas no nível, mas não significa que elas não existam. Elas também estão caindo no nível 0. Essa é uma das teorias que tenta explicar o porquê o nível 0 é dificuldade 1 e não 0. Porque provavelmente tem entidades lá, você apenas não consegue achá-las. Outra teoria para explicar seria que talvez você possa sim encontrar outras entidades no nível, mas isso é raro demais, quase impossível. Essa teoria diria que o motivo de não encontrarmos nenhuma entidade ou pessoa no nível 0 é porque ele é absurdamente grande ou infinito, e isso faria com que as pessoas ou entidades surgiriam no nível em locais distantes uma das outras, que seria quase impossível um achar o outro. Mas se as possibilidades existem, podem ter achado melhor manter a dificuldade 1 e não 0. Além disso, na aba de entidades do nível 0, diz que se você ver ou encontrar o que acredita ser um outro andarilho, não é humano. Mas logo antes na wiki, se diz que não se sabe da existência de entidades no nível, e também não é possível achar outras pessoas. Então, será que é uma suposição? Voltando à questão da dificuldade 1, porque pode ter a possibilidade de achar algo? Ou será que está se referindo a alucinações? Bom, fica aí a dúvida também, já que não temos nenhuma confirmação sobre isso. Mas voltando à questão de ter entidades, mas você não pode achar elas, tem uma teoria extremamente interessante sobre ele, o The Shadow. The Shadow é uma entidade conhecida por estar ligada ao nível 100. No nível 100 existem lápides com desenhos
desenhos nelas e uma data de morte. E apenas uma pessoa até hoje conseguiu chegar ao nível 100. Essa pessoa se fingiu de morta e ao fazer isso, o The Shadow arrastou essa pessoa para o nível 100. E depois dessa pessoa perambular pelo nível por um tempo, a entidade arrastou essa pessoa para fora do nível de novo. Tá, mas o que isso tem a ver com o nível 0? Existe uma teoria sobre o The Shadow, que o The Shadow levou essa pessoa pro nível 100 porque ela se fingiu de morta. E depois tirou ela do nível porque viu que ela estava viva. Se tem lápides no nível, se nas lápides tem data de morte, isso leva a crer que o The Shadow, na verdade, pega os corpos das pessoas mortas nos backrooms e levam pro nível 100. E então enterra elas e coloca a data de morte na lápide. E naquela vez que ela arrastou a pessoa pro nível 100 foi porque ela se fingiu de morta. Então o The Shadow acreditou que ela estava morta de verdade. E quando viu que não estava, tirou ela do nível. Tá, mas de novo, o que isso tem a ver com o nível 0? Mano, agora há pouco foi dito que muitas pessoas, presumivelmente, morreram no nível 0, mas nenhum cadáver foi achado. Então, muito provavelmente o The Shadow tira os cadáveres do nível. Ah, mano, mas você não acha que tá forçando muito? Se o nível isola, o que garante que não te isole dos cadáveres também? Bom, sim, pode ser que te isole dos cadáveres também, por isso não foi nenhum achado até hoje. Pode ser, mas, mesmo que seja esse o caso, eu acredito que o The Shadow também, ainda assim, pegue os cadáveres que morrem no nível 0 e leve pro nível 100. Tá, mas qual é a garantia de que o The Shadow pode entrar no nível 0? A última citação na wiki do nível 100 foi dizendo que após o The Shadow tirar aquela pessoa do nível 100, ao perceber que ela estava viva, essa pessoa acordou no nível 0. Isso indica que o The Shadow levou essa pessoa diretamente ao nível 0. Logo, o The Shadow teve que entrar no nível 0 para isso. Isso mostra que ele pode entrar no nível. Então, o que impede de, primeiro, ele tirar os cadáveres do nível, afinal, parece que é isso que ele faz, e segundo, ser uma das possíveis entidades do nível 0, afinal, ele pode entrar nele. E outra coisa, existe a teoria de que os andarilhos que morreram ou enlouqueceram no nível 0 poderiam virar entidades de lá. Sobre isso, sim e não. Não porque essa ideia de morrer no nível 0 e virar uma entidade, de novo, é algo sobre a história antiga dos backrooms. Hoje em dia não tem mais essa funcionalidade. E sim porque existe hoje em dia na história uma entidade chamada Rat, que são basicamente humanos que passaram fome, sede ou privação de sono e por causa disso se transformaram em Rats. A transformação em Rat exige uma pessoa passar fome, sede ou privação de sono. Então existe sim a chance de uma pessoa no nível 0 virar uma entidade, mas não qualquer entidade, e sim um Rat. Então, assim como o The Shadow, os Rats são uma entidade que possivelmente tem o nível 0, só são impossíveis de achar. E com isso percebemos que mesmo não podendo encontrar essas possíveis entidades no nível, ele ainda apresenta vários perigos, como fome, desidratação, falta de recursos, que não foi dito que você consegue achar algum recurso no nível, e principalmente ficar maluco. Afinal, o nível mexe com você em todos os seus sentidos. Na audição com as luminárias zumbindo alto, na visão com um mono amarelo constante e forte no nível, e no olfato com o cheiro horrível do carpete molhado. Tudo isso junto causa diversos perigos no nível que não envolvem entidades. E para finalizar essa aba, sei que muitos de vocês, principalmente quem é novo no canal, vai falar disso aqui também. Isso aqui foi o seguinte: existe essa história que eu tô contando pra vocês aqui. E aí chegou um cara, olhou essa história e pensou, legal essa história aqui, vou adaptar e alterar pra fazer uma história própria minha. Então não, nada naquela história é canônica pra história de verdade que eu tô contando aqui. Aquilo é literalmente um fan-made. Aquela entidade não existe nessa história aqui, que é a história original, nem dá pra achar entidades no nível na história original. São dois universos de backrooms completamente diferentes, assim como você pode inventar o seu próprio na sua cabeça e ele vai ser diferente dos dois. Colônias do nível 0. Como foi dito, pessoas que tentaram entrar no nível em grupos falharam e o grupo foi separado. Pela falta de conseguir encontrar outras pessoas no nível, bases no nível 0 são impossíveis. Entradas pro nível 0. A nossa realidade é conhecida como front rooms, no universo de backrooms. Lógico, afinal, se os backrooms são as salas de trás, as front rooms são as salas da frente, onde moramos. Faz sentido? Então, nas front rooms, você pode acidentalmente fazer um no-clip pelo chão, caindo assim nos backrooms. E possivelmente no nível 0. O no-clip é como se fosse um bug na realidade, onde você consegue sem querer atravessar objetos sólidos. E esse é o método de entrar nas backrooms. Você acidentalmente está passando por aí e atravessa o chão, saindo assim dos limites da realidade e caindo aqui nos backrooms. E você percebeu o que eu disse? Você possivelmente cairá no nível 0. E também no início da wiki começa dizendo: o nível 0 é provavelmente o primeiro nível que você encontrará. Mas por que isso? Não é garantido que você cairá no nível 0 quando você cair aqui a partir das front rooms? Não, não é garantido. A maior possibilidade é que você vai cair aqui. Mas você tem possibilidades menores de cair em outros níveis. Eles seriam o nível 2, o nível 32 e o nível 934. Se quiser saber mais sobre esses níveis, veja os vídeos desses níveis no meu canal.
canal. Mas provavelmente existem outros níveis que você pode acabar caindo direto da realidade quando entrar nos backrooms. Além da realidade, diversos outros níveis dentro dos backrooms também podem trazer de volta ao nível 0. E as wikis de backrooms nem sempre têm as informações completas. Tipo, a wiki do nível 0 não cita todos os níveis que podem ser usados para entrar no nível 0, porque são muitos. E anotar tudo isso em uma wiki só daria muito trabalho também. Mas, sorte de vocês, que meu canal é basicamente uma wiki de backrooms. E graças a todos os outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, eu tenho aqui várias entradas anotadas para acrescentar nessa parte. Isso pode demorar um pouco. No nível 233, portas de madeira que cheiram a mofo trazem ao nível 0. No nível 64, uma sala iluminada traz ao nível 0. No nível 52, consumir bastante neve fará com que você desmaie e você acordará no nível 0. Se você morrer no nível 696, você acordará no nível 0. Como foi dito antes, se você for arrastado pelo The Shadow pro nível 100 após se fingir de morto, basta mexer nas lápides do nível 100 e ele te levará de volta ao nível 0. Se você achar uma pintura do nível 0 no nível 57, fazer um noclip nela fará com que você caia de volta no nível 0. No nível 38, se você começar a ver a paisagem ficar menos confusa, você será levado a um nível entre 0 e 37. E isso logicamente inclui o nível 0. Entrar no portão de embarque chamado Delta Gates no nível 36 traz para o nível 0. Rastejar pelas grades de esgoto no nível 34 traz para o nível 0. Portas de madeira escrito somente funcionários no nível 40 trazem ao nível 0. Portas no nível -1 também trazem para cá. Tocar em um par de patins que parecem que podem ser usados por um skin stealer na seção de aluguel de patins no nível 31 traz para cá. Uma porta qualquer aleatória no nível 81 pode trazer para o nível 0. Portas marcadas com o número 105 no nível 21 também trazem para cá. No The Hive, túneis podem levar ao nível 0. No nível 11, alguns edifícios levam ao nível 0. E bom, são essas entradas que eu tenho salvas aqui. Provavelmente devem ter mais em níveis que eu não fiz aqui no canal ainda, mas vocês já tiveram uma noção de como os backrooms são interligados. Vários níveis aleatórios levam para outros níveis aleatórios. Saídas do nível 0. A principal saída do nível 0 consiste em você aprender a fazer o noclip. Sim, após cair aqui por um noclip acidental, você vai precisar aprender a fazer ele propositalmente agora, para percorrer pelos backrooms. Quando você aprender, faça um noclip em qualquer lugar no nível 0 para cair no nível 1. Dentro do nível 0 também existe um subnível chamado a Manila Room. Se você andar longe o suficiente no nível 0, você poderá achar essa sala. Ela se comporta parecido com o nível 0, mas tem umas pequenas diferenças. Mas ela tem documentos deixados por outros andarilhos, explicando melhor como fazer o noclip. Então, caso você não consiga fazer de jeito nenhum, você pode torcer para achar essa sala e tentar aprender lá. Mas existem outras saídas do nível 0, além de ter que fazer um noclip. Mas, como eu disse anteriormente, de novo são poucas que estão anexadas na wiki. Mas, como eu tenho um canal sobre isso, eu tenho várias salvas, então vamos para ela. Encontrar uma porta metálica leva ao nível 44. Encontrar uma pintura e noclipar nela leva ao nível 57. Se você achar uma área de carpetes vermelhos, você chegou ao nível 0.2. Mas não entre lá, de verdade. Confia em mim. Portas de arenito levam ao nível 46. Se a paisagem começar a ficar confusa e se distorcer, continuar nesse caminho levará ao nível 38. Se você tiver um objeto religioso com você, você pode ser aleatoriamente noclipado para o nível 962. Isso não vale só para o nível 0, vale para qualquer nível dos backrooms desde que você tenha esse objeto religioso. Quebrar uma parede levará ao nível -1. Atravessar uma parede mais escura também levará ao nível -1. De novo, devem ter mais saídas por níveis que eu ainda não fiz no canal, mas essas são as dos níveis que eu já fiz no canal. E outra, a saída mais comum para o nível 0 é o noclip para o nível 1. Então, muito provavelmente, todas essas outras saídas aqui são saídas mais raras de acontecer. E outra, se você acabou de cair nos backrooms, é melhor seguir para o nível 1. Esses outros níveis aqui são níveis complexos. Seguir direto para eles pode ser extremamente perigoso. Uma última coisa a ser falada é que o nível 0 mudou muito com o tempo. Antigamente as tomadas elétricas eram comentadas. Tinha mofo no nível antes. Tinham salas vermelhas. Tinham entidades. Tinham colônias. Não existia o isolamento ainda. O nível tinha um limite de tamanho que hoje em dia não é citado. Sim, aquelas 600 milhas não são mais citadas hoje em dia. Então a gente não sabe se tem um limite ou se é infinito. E você consegue ver essas diferenças na própria frase que inicia a wiki. Ela mesma diz: Deus te salve se você ouvir algo, porque ele com certeza ouviu você. Sendo que hoje em dia nem tem entidades no nível, então Então, se isso é algo que te confunde, eu convido você a assistir o vídeo A Evolução do Nível 0, que é um vídeo em que eu me aprofundo muito nesse assunto e conto exatamente como o nível era antigamente e como chegou ao que é hoje em dia, por tudo que ele passou. Esse vídeo é um ótimo complemento para esse vídeo aqui. E se você chegou no canal agora, saiba que todos os níveis que foram citados nesse
nesse vídeo aqui tem vídeo no canal sobre esses níveis. E tem, na verdade, muito mais. Nível 1, Habitable Zone, ou a zona habitável. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro, contagem mínima de entidades. O nível 1 é um armazém grande e extenso, que apresenta pisos e paredes de concreto, vergalhões expostos e uma névoa baixa sem fonte discernível. Ao contrário do que muitos pensam, o nível 1 não é um estacionamento e sim um armazém, mas ainda parece muito um estacionamento. O nevoeiro presente do nível muitas vezes se transforma em condensações, formando poças no chão em áreas consistentes. Ao contrário do nível 0, o nível 1 possui fornecimento constante de água e eletricidade, o que permite habitações indefinidas de andarilhos, desde que sejam tomadas as devidas precauções. O nível também é muito mais amplo, possuindo escadas, elevadores, salas isoladas e corredores. Caixas de suprimentos aparecem e desaparecem aleatoriamente dentro do nível, muitas vezes contendo uma mistura de itens vitais: comida, água de amêndoas, baterias, lonas, armamentos, roupas, suprimentos médicos e por aí vai. Mas também possui itens sem sentido, como peças de carros variadas, caixas de cera, seringas usadas, papel parcialmente queimado, camundongos vivos, camundongos em estado catatônico que foram injetados com substâncias desconhecidas, cadarços, moedas soltas, mechas de cabelo humano e por aí vai. As caixas devem ser abordadas com cautela devido ao seu conteúdo aleatório, mas são recursos valiosos no nível 1. Cara, sobre esses itens aleatórios que tem nas caixas do nível 1, esses que foram citados, moedas, mechas de cabelo, cadarços, camundongos, papel queimados de cera, peças de carro, cara, são itens bem aleatórios. Isso sempre levantou a teoria de que esses objetos aleatórios podem ser itens que nuclearam das front rooms. Afinal, pessoas podem cair nos backrooms, animais podem cair nos backrooms, então por que não objetos? Às vezes quando cai um lapiceu no chão, ele some e você nunca mais acha, ele pode ter nucleado pros backrooms, e alguém no nível 1 pode achar ele. Entendeu a ideia? Talvez justamente por esses itens serem aleatórios, podem ser itens que vieram das front rooms. Afinal, itens aleatórios podem nuclear das front rooms a qualquer momento, assim como pessoas e animais. E o nível 1 seria o nível para onde esses itens vão, e ficam nessas caixas. Seria uma explicação bem legal de para onde os itens nucleados vão. Pinturas e desenhos toscos sem origem ou significado aparente aparecem nas paredes e pisos do nível 1. Eles são conhecidos por mudar de aparência e desaparecer quando não estão em uma linha de visão. As iluminações dentro do nível 1 são propensas a piscar e falhar em intervalos inconsistentes. Quando isso acontece, suprimentos podem desaparecer inexplicavelmente e entidades hostis podem aparecer inesperadamente. Essas entidades raramente atacam em grupos e tendem a evitar aglomerações leves e grandes de pessoas. É aconselhável carregar uma fonte de luz confiável e dormir segurando seus itens para evitar perdê-los. Entidades do nível 1. Como foi dito, entidades atacam quando as luzes falham no nível e ele fica escuro. Porém, nenhuma entidade em específico é citada na wiki, o que pode indicar duas coisas. Primeiro, qualquer entidade pode aparecer no nível 1 quando as luzes são apagadas. Ou segundo, não se sabe qual entidade ataca justamente pelas luzes estarem apagadas e não dá pra ver elas. O nível 1 é bem antigo já. Talvez ele seja eventualmente reescrito e eu acho que precisa, viu? E se isso acontecer, se eu pudesse escolher, eu daria ao nível 1 uma entidade exclusiva. Uma entidade que seria o próprio escuro tomando forma, talvez. E aí quando a luz liga, ele desaparece instantaneamente, logo não daria pra ver ele. Mas não sabemos se, por exemplo, já é o caso, porque realmente não temos informações nenhumas sobre as entidades do nível 1. Agora, muitas outras wikis no Wikidot mostram entidades que podem ser encontradas no nível 1, dizendo que essas entidades têm como habitat principal o nível 1, entre outros níveis. Mas as wikis de entidades geralmente são desatualizadas, então eu particularmente não gosto muito de confiar nesses habitats que aparecem, a não ser que seja uma das wikis mais novas. E dentre as wikis novas, eu não conheço nenhuma delas que fale uma entidade que apareça no nível 1. Então, tudo que podemos fazer é teorizar. Talvez Smilers apareça no nível 1 porque o nível 1 fica escuro, e eles gostam de escuro, quem sabe. Colônias do nível 1. Meg, base alfa. Esta é a primeira base principal do Meg. Cerca de metade das equipes do grupo vivem aqui, principalmente exploradores de habitação e postos avançados de abastecimento compartilhados com o BNTG. A base fica perto de uma das entradas do nível 1. São fortemente protegidos contra ameaças de entidades. BNTG, Forte do Comerciante. O Forte do Comerciante é um grande complexo semelhante a uma cidade. Cerca de 412 habitantes não hostis. Possui infraestrutura social rudimentar. O principal centro de abastecimento para andarilhos. O Cofre do Comerciante é instalado no armazém no nível 1. Mantém comunicações e relações amigáveis com o Meg. Lanchonete do Tom. Dirigido por Tom, um ex-chefe antes de entrar nos backrooms, tem bastante comida armazenada e é abastecida pelo BNTG a cada poucos meses. Tom é uma pessoa amigável e otimista, e seu restaurante serve como um pequeno centro social. Sobre o cofre que é citado na base do BNTG, nesse texto tem um link que manda para outra wiki chamada
chamada o Cofre do Comerciante. O que será que tem nesse cofre? Bom, esse cofre não é nada mais do que um dos corredores do nível 1. E lembra que o nível 1 é um armazém e não um estacionamento? Que coincidência. A base do BNTG no nível 1 é conhecida por armazenar a maior parte dos recursos do BNTG. O Cofre do Comerciante é um longo corredor de depósitos com portas de garagem em cada cômodo. Cada sala estava cheia de itens aleatórios antes do BNTG chegar. Depois que eles chegaram e assumiram, se tornou um armazém de suprimentos. Essa sala agora é conhecida como Cofre do Comerciante, criada pelo BNTG. Armazena suprimentos necessários para a sobrevivência dos andarilhos dos Backrooms. Toda a porta é rotulada com uma designação adequada: alimentos, armas, etc. Uma estranha propriedade que acontece é que objetos aleatoriamente continuam desaparecendo e reaparecendo em depósitos aleatórios, antigos e novos. Muitos itens completamente novos aparecem do nada também. O único item que nunca se mexeu e nem foi usado foi uma Ferrari 250 GT Series de 1952 na cor azul claro. Não se sabe por que esse carro nunca desaparece como os outros itens nos containers, nem porque é o único carro encontrado nessa sala. A viatura fica guardada na arrecadação MISC, até que novos estudos possam ser feitos. Entidades do nível 1, de fato, aparecem aqui, mas a taxa é muito menor em comparação à taxa de geração de entidades do próprio nível 1. A República dos Cartógrafos enviou vários ataques a esse lugar na tentativa de roubar suprimentos, mas nunca tiveram sucesso. Essa República dos Cartógrafos não tem link, então não sei nada sobre esse grupo. A segurança desse lugar é uma prioridade para o BNTG por ter muitos recursos. Dentro do lugar tem 40 pessoas, incluindo um líder. Estão lá para defender e organizar tudo. Eles ajudam a buscar itens e entregar o BNTG de fora do cofre. Entradas para o nível 1. Fazer um no-clip no nível 0 trará para cá. Abrir portas comuns em níveis aleatórios tem chance de trazer de volta para cá. O final do quinto evento no nível 92 também traz para cá. Concluir o julgamento do rei no nível 94 também traz para cá. Essas são as entradas anexadas na Wiki, mas como esse vídeo é um remake de um vídeo antigo, vários níveis já foram feitos no canal desde aquele primeiro vídeo. Então existem citações em outros níveis de entradas para o nível 1 e eu tenho elas salvas aqui para acrescentar também. No nível 54, portas destravadas trazem ao nível 1. No nível 40, uma porta metálica enferrujada traz ao nível 1 também. No nível 24, falar com os mineradores do nível e pedir por uma saída fará com que eles te encaminhem para a saída que leva ao nível 1. Essa wiki tá bem desatualizada, tanto que tem uma entrada citada aqui que sabemos que não funciona mais, que seria escalar uma árvore no nível 11.1, mas o nível 11.1 deixou de ser uma floresta há muito tempo e foi reescrito, então acho que não dá mais para considerar essa entrada. Saídas do nível 1. A principal saída do nível 1 é simplesmente andar por ele explorando. Eventualmente isso fará com que o nível assuma a forma de corredores, que levará ao nível 2. Buraco nas paredes levam ao nível 19. Essas são as saídas anexadas na wiki, mas eu tenho outras salvas de outros vídeos também. Portas de arenito levam ao nível 46. Portas de vidro levam ao nível 22. É possível entrar no nível 24 pelo nível 1 também, mas como fazer isso especificamente ainda não foi descoberto. Você também pode ir ao hub a partir do nível 1, que é o método mais confiável de chegar lá. E mano, não me pergunte o porquê, mas nem na wiki do hub, nem na wiki do nível 1, os passos dessa entrada estão anexados mais. E eu lembro que esses passos estavam anexados em alguma das duas wikis, então não sei por que tiraram. Enfim, não faz nem um pouco sentido eles tirarem. De qualquer forma, tem um trecho de um vídeo que eu já fiz aqui no canal, em que eu falo passo a passo com ilustrações de como fazer, e eu vou estar colocando esse passo a passo aí na tela. No nível 1, agora sim, vamos pro hub. Agora você está na entrada do nível 1. Na entrada você será capaz de ver um corredor próximo. Siga por esse corredor. Passe pela porta que terá nele. Continue até o final desse corredor. Em seguida, volte para o início do nível. Agora terá um caminho divergente. Pegue a esquerda. Você encontrará outra divergência, então agora pegue a direita. Agora você verá duas portas, a porta A e a porta B. Pegue a porta B. Você verá uma sala igual, com a porta A e porta B. Dessa vez você pega a porta A. Após isso, está concluído. Você está no hub. Esse é um trecho do guia do nível 11. Um vídeo que eu fiz há um tempo, mostrando possíveis rotas de ir do nível 0 ao nível 11. Como qualquer youtuber que vê um vídeo antigo, eu tenho um pouco de vergonha dele, então... tá lá, né? Se você quiser ver, eu não vou te impedir. Só digo que o tempo me fez bem. Aqui uma saída antiga também está anexada, e eu não sei se dá pra dizer que funciona mais, que é a saída pro nível fan, que seria fazer um no-clip em pinturas que estejam no teto. Infelizmente o nível fan foi excluído há um bom tempo e não sabemos se ele voltará no futuro, então estamos aí aguardando. Nível 2, Pipe Dream, ou Sonhos Impossíveis. Na real, a tradução desse nível é meio complicada, porque Pipe Dream é uma expressão que significa um sonho impossível, um sonho improvável, algo acima do que é possível. Porém, isso não faz muito sentido com o nível. Mas a palavra pipe sozinha significa cano ou tubos, e isso faz sentido. Dificuldade de sobrevivência 2. Levemente seguro, baixa quantidade de entidades
entidades. O nível 2 consiste principalmente de túneis de manutenção, aqueles corredores com canos, tubos, que existem para as pessoas poderem trocar os canos se for necessário. Ele é feito de concreto escuro e cinza, que se estende por milhões de quilômetros. Além dos tubos, ocasionalmente tem dutos de ventilação, que contêm um líquido preto viscoso e espesso. Portas às vezes podem ser encontradas, mas a maioria está trancada ou leva a becos sem saída. As que abrem possuem dentro salas com prateleiras com uma variedade de objetos, ocasionalmente computadores. Em certas partes do nível 2, o calor pode ser insuportável, chegando a 43 graus ou mais, e geralmente ocorre em áreas onde os maquinários são mais barulhentos, geralmente nas extremidades dos corredores. Entidades do nível 2. As entidades encontradas nesse nível são uma das mais perigosas dos backrooms, mesmo a dificuldade do nível não sendo tão alta. Ruídos podem ser ouvidos na ventilação, que são causados por crawlers, que são qualquer ser que tenha sido consumido pelo fungo crawler. Você pode encontrar Mark nos banheiros. Já fiz um vídeo sobre ele, inclusive. Outras entidades incluem Smilers, Facelings crianças, que são agressivas em comparação aos adultos, Clumps, Hounds, Deathmoths masculinos, que são em sua maioria inofensivos, Ratcher, que são humanoides que são praticamente zumbis, Bursters, humanoides quadrúpedes que possuem calos nas costas que estouram ou expelem substâncias ácidas, e Skin Stealers, que roubam pele de suas vítimas para se disfarçar. Além disso, a própria imagem do nível mostra uma entidade não identificada. Não se sabe o que aconteceu com o fotógrafo, porém, ao ver essa entidade, é recomendado fugir imediatamente. Colônias do nível 2. Os sobreviventes, um grupo com cerca de 29 pessoas que exploram o nível 2. Seu líder se chama Austin. Eles são amigáveis e abertos a negócios. Eles guardam seus suprimentos em caixotes de madeira no nível 1. Eles muitas vezes têm conflitos com os seguidores de Jerry, um grupo que adora Jerry, um pássaro anômalo que doutrina pessoas para adorá-lo como um deus. Espaço de escritórios é L3A. É um espaço de escritórios do nível 2 que abriga cerca de 30 membros do BNTG, uma facção de ex-membros do MEG, tendo sua base principal no nível 1. Entradas para o nível 2. O nível 2 é um dos poucos níveis das backrooms que pode ser acessado direto da realidade, assim como o nível 0, por um no-clip. Explorar o suficiente o nível 1 leva eventualmente ao nível 2. Geralmente corredores estendidos do nível 1 trazem ao nível 2. O hub também traz para cá. Saídas do nível 2. Algumas portas do nível 2 podem levar ao nível 3 ou ao nível 4 e até mesmo de volta ao nível 1. Encontrar uma porta multicolorida de aspecto cômico leva ao nível 283. Um no-clip em uma área extremamente quente leva ao nível 2.1. Nível 3. Electrical Station, ou a estação elétrica. Dificuldade de sobrevivência 4. Não seguro, quantidade média de entidades. O nível 3 é uma série de corredores longos, escuros e tortuosos. Todos eles consistem em ambientes segmentados aleatoriamente, não tendo um padrão particular, sendo extremamente barulhentos com ruídos de máquinas. Os corredores são muito estreitos e fechados, alguns exigindo que andarilhos se curvem, ou rastejem, ou andem de lado para conseguir passar por eles. As paredes são feitas de tijolos marrons e empoeirados, geralmente cobertos por segmentos de tubos de cobre e componentes mecânicos. Os pisos são feitos de azulejos cinza, ainda mais empoeirados, enquanto o teto é feito inteiramente de metal. O nível 3 é um dos maiores níveis dos backrooms, estimado ter cerca de 350 milhões de milhas quadradas, que, convertendo para a medida de gente, dá cerca de 564 milhões de quilômetros quadrados. Esse tamanho presumido faz com que seja extremamente difícil um andarilho encontrar outro por acaso. É recomendado que você entre no nível 3 apenas se estiver devidamente preparado para se defender de qualquer coisa que apareça nos corredores, pois é altamente improvável que qualquer ajuda consiga chegar até você caso você precise. Além dos corredores, o nível 3 possui salas. Às vezes nelas possuem objetos que ajudam a distinguir uma sala da outra, algo que falta no nível 0, por exemplo. Inclusive, o nível 3 é bem comparável ao nível 0. As salas têm tamanhos e layouts semelhantes, os corredores são longos e tortuosos, etc. O MEG, em explorações em 2012, achou um quarto com barras de prisão enferrujadas. Testes posteriores demonstraram que não importa quais métodos fossem testados, as barras nunca podiam ser removidas ou abertas, nem as paredes ao redor delas. E olha que foram usados alicates, lança-chamas e até mesmo explosivos industriais. Por conta disso, foi deduzido que é impossível passar para certas áreas do nível 3, então por hora o nível não pôde ser totalmente mapeado. Exploradores de campo do MEG relataram que nas áreas onde as grades de prisão são numerosas, é possível sentir uma sensação elevada de medo e desconforto. Andarilhos já afirmaram se sentirem observados e até mesmo ver figuras estranhas à espreita além das grades. O MEG concluiu esse fenômeno como rumores ou alucinações. E aqui entra um questionamento. Será que essas barras que bloqueiam certas áreas são frutos do acaso e realmente não se tem nada de especial após elas e o nível segue normalmente como ele é? Ou será que existe algo a mais após as barras? E MEG, tá na hora de
de enviar uns drones, né, mano? Só passar ele pelas grades e pum, já era. No nível 11, inclusive, vimos que é comum mapear níveis com drones. O nível 3 também compartilha muitas semelhanças com o nível 2, como o fato das paredes terem tubos. Os canos são bem menos abundantes do que no nível 2, mas ainda assim podem ser encontrados nos cantos, na maioria dos corredores. O eco do lodo viscoso preto que flui nos tubos é uma das principais fontes de ruído dentro do nível. O lodo em questão é altamente tóxico e emite gases mortais que causam danos ao sistema nervoso do corpo, caso inalados, bem como queimaduras de segundo e terceiro grau, caso entre em contato com a pele. Todos os estudos que tentaram ser feitos sobre esse lodo tiveram resultados inconclusivos. Isso constrói um obstáculo nas investigações das propriedades e funções potenciais da substância. Salas elétricas também podem ser encontradas aleatoriamente nos corredores do nível 3. As salas variam muito em todos os aspectos, mas a maioria delas é extremamente escura e contém um único gerador. Aparelhos elétricos ou eletrônicos, como caixa de disjuntores, computadores, fios soltos, monitores de câmera de segurança e luzes fluorescentes também já foram relatados. O nível 3, embora seja relativamente perigoso, é considerado um ponto de encontro de bases de suprimentos. Isso ocorre porque o nível 3 é rico em recursos, como água de amêndoas, doces anômalos que causam efeito a quem os consome, fire salt ou sal vermelho, que é um cristal vermelho que tem propriedades explosivas, usado como arma nos backrooms, royal rations ou rações reais, uma gelatina branca comestível, que ao ingerir tem o mesmo valor nutricional de 3 refeições, pistolas d'água, que são anômalas e podem ser usadas como arma ou ferramenta dependendo do líquido contido, bottle lightning ou relâmpago engarrafado, uma garrafa contendo um relâmpago dentro, usado como arma ou fonte de energia, liquid pen ou dor líquida, entre outros itens. Junto com os itens mencionados, outros itens não nativos dos backrooms podem ser encontrados no nível, como facas, isqueiros, alicates, lanternas e outras armas e suprimentos. Notavelmente, o nível 3 também é o nível com o Wi-Fi mais forte de todo o backrooms, tendo 3 ou 4 barras consistentes, ao invés de variar como na maioria dos níveis. As máquinas abundantes no nível faz com que a temperatura seja desconfortavelmente quente, com a temperatura média variando de 18 a 33 graus. As viagens pelo nível são dificultadas por regiões em que a temperatura aumenta drasticamente, como 57 graus, que foi a maior temperatura já registrada. Também existem relatos de regiões em que o ar é extremamente úmido e espesso, o que dificulta a respiração. As máquinas do nível 3 são possivelmente o maior perigo do ambiente. As máquinas de todo nível operam de forma automática. Os andarilhos podem se beneficiar das máquinas úteis ou explorar o suprimento anômalo e aparentemente infinito de eletricidade que alimentam as máquinas. Porém, a autonomia das máquinas pode se tornar perigosa. As máquinas geralmente quebram e exigem manutenção regular, o que é bem perigoso, pois as fontes de alimentação das máquinas não podem ser desligadas de forma alguma. Além disso, sabe-se que as máquinas entram em combustão espontânea ou explodem em várias ocasiões, causando ferimentos graves a andarilhos que tiveram o azar de estarem próximos durante o acontecimento. Apesar disso, o perigo das máquinas pode ser facilmente evitado se não agir de forma precipitada ao atravessar o nível. Entidades do nível 3. O nível 3 contém entidades perigosas. É quase impossível percorrer grandes distâncias sem encontrar pelo menos uma. As entidades do nível são Hounds, Facelings, Wretches, Deathmoths masculinos e femininos, Skin Stealers, Dullers, Smilers, Clumps e Bursters. O fungo Crawler já foi visto crescendo no nível também. É recomendado cautela com higiene para não pegar. Então já sabe, né, mano? Tem que passar álcool gel na mão. Tamo treinado já. Embora as entidades não apareçam em todos os cantos, seu grande número causou inúmeras baixas entre os andarilhos e agentes do MEG. As entidades foram relatadas ativamente procurando centros de atividade humana, particularmente bases menores, na esperança de desfazê-las e matar a galera, fazer um lanchinho. Ataques à base do MEG são frequentes, mas geralmente representam pouca ou nenhuma ameaça devido ao tamanho e à capacidade defensiva da base em questão. Grupos menores relataram dificuldades em manter intactos seus postos avançados. Muitos deles sofrerão quase ou total colapso de seus postos, como resultado de vários ataques e vivem em constante medo por sua segurança. Colônias do nível 3. Inúmeros grupos tentaram estabelecer bases no nível 3 pela quantidade abundante de recursos. Uma parte dessas tentativas falharam em apenas alguns dias, pois as entidades podem e vão atacar bases vulneráveis. A alta taxa de falha deve servir de aviso. Não tente se estabelecer no nível 3, a menos que tenha recursos, mão de obra e poder para fazer isso. MEG, base Gama. Terceira base do MEG e a mais importante. Cerca de 300 membros permanentes estacionados aqui, e um grande número de outros que se alojam, também muitas vezes buscando refúgio de entidades. Originalmente foi construído por agentes do MEG com tijolos improvisados feitos de escova de dente triturada, cadarços, ferraduras de plástico de brinquedo, garrafas e cola, todos itens encontrados no próprio nível. Os habitantes da base se armaram com estilingues improvisados, que eram feitos com
com cabos elétricos e elásticos amarrados em ossos de entidades. Eles usaram cápsulas de Liquid Pain como munição para os estilingues. São abertos à negociação, são comumente atacados por entidades, é a base mais poderosa de todo o Backrooms. E também é alvo de humanos por esse motivo. É a maior base do nível 3. BNTG, instalação de armazenamento. Usado como uma instalação de armazenamento primário do BNTG. Nele estão armazenados uma infinidade de recursos pertencentes ao BNTG, todos preparados para negociação em outros níveis. Aberto a negócios, mas sabe-se que seus negócios são excessivamente caros. Cerca de 150 membros permanentes, sendo que a maioria dos visitantes permanece por menos de uma hora, devido à velocidade com que o BNTG transfere seu recurso entre níveis, a segunda maior base do nível 3. Seguidores de Jerry, Salvação Azul, 15 membros permanentes, configurados para fins de coleta de recursos, muito pequeno em tamanho e chegou à beira da destruição várias vezes. Hostil para aqueles que não querem saber de Jerry. Nível de ameaça imprevisível. As Donzelas Mascaradas. Nome da base do nível 3 é desconhecido. A base não foi confirmada. Rumores de existir após ataques frequentes à base delas. Se encontrar, evite-as. UEC. Base Scylla. Quantidade de membros desconhecida. Provavelmente configurada para coleta de recursos. Não é aberto a negociações. Não deve ser abordado. Na nota de rodapé da Wiki, afirma que existem bem mais bases do que essas, porém só foram listadas as principais. Entradas para o nível 3. Portas destrancadas no nível 2 geralmente levam ao nível 3. Elevadores no nível 4 e 5 podem levar ao nível 3. Inclusive a nota de rodapé comenta que os elevadores são raros, porém são um bom método de locomoção entre os níveis 3, 4 e 5. Edifícios no nível 11, que tem aparência semelhante ao nível 3 por dentro, podem às vezes levar para cá. Canos enferrujados encontrados no nível 13 podem levar ao nível 3 se você entrar em contato com eles. O metrô também é uma maneira de acessar o nível 3. A nota de rodapé da Wiki também afirma que existem mais entradas, porém só foram listadas as mais importantes. Saídas do nível 3. Elevadores do nível 3 geralmente podem levar ao nível 4 ou ao nível 5. Portas de madeira levam ao nível 31. Sentar-se no banco da frente de um carro, que pode ser encontrado em salas elétricas, fará com que você fique inconsciente, acordando no nível 69. Nível 4. Abandoned Office, ou o escritório abandonado. Dificuldade de sobrevivência 1. Seguro, mínima quantidade de entidades. O nível 4 assemelha-se a um prédio de escritórios vazio, quase sempre desprovido de móveis. Alguns quartos têm janelas, embora a maioria delas sejam escuras do outro lado. Qualquer janela que não seja escura do outro lado são consideradas armadilhas e devem ser evitadas. Espalhados pelo nível, é possível encontrar refrigeradores de água, máquinas de venda automática e bebedouros contendo água de amêndoas. O nível 4 é o melhor nível para conhecer pessoas e encontrar suprimentos. Antes de tentar prosseguir para próximos níveis, você deve estocar água de amêndoas, você vai precisar nos níveis 5 e 6. Pelo nível 4 ter uma quantidade de entidades baixa, como referido na sua dificuldade, muitas pessoas moram no nível. Muitas pessoas consideram o nível 4 inclusive a opção 2 ao nível 11. O nível 11 é melhor, mas como é mais fácil chegar no nível 4, muitas pessoas preferem se estabelecer lá para não correr o perigo de ter que ir até o nível 11, por exemplo. Entidades do nível 4. O nível 4 possui poucas entidades, e em baixa quantidade, Hounds e Dullers podem ser encontrados raramente. Windows podem ser encontrados no lugar das janelas escuras. Elas são a armadilha referida anteriormente. Uma pessoa já alegou ter visto um Smiler no nível 4, mas não há evidência. Colônias do nível 4. Meg, base Ômega. Esta é a segunda base do Meg, e é aqui que vive a outra metade das equipes do grupo. Residem perto de uma das entradas para o nível 5 e 6. Esta base é fortemente vigiada. Crescimento do amor. Este grupo é um culto religioso que cultua a agricultura. Este grupo é um dos menores dos Backrooms, tendo apenas 10 membros. As únicas plantas que eles cultivam são espécies de fungos colhidas nas paredes do nível 0 e nível 1. Eles são incrivelmente hostis e normalmente não estão prontos para comércio, a menos que tenham objetivos religiosos, como objetos representando Jesus ou outras figuras religiosas. Nesse caso, eles provavelmente estariam dispostos a negociar. TBD. TBD é uma sigla em inglês que significa to be determined, ou a ser determinado. Ou seja, eles não têm um nome exatamente. Não se sabe o nome do grupo. O grupo gosta de acumular vários objetos e itens para si. É um grupo muito pequeno, 6 membros. O grupo irá ignorá-lo, a menos que você tenha que interagir com eles. Eles apenas fazem trocas por objetos realmente estranhos, que não têm função. Entradas para o nível 4. O nível 4 é conhecido por ser muito fácil de entrar e sair. Um no-clip no hub traz para cá. Elevadores do nível 3 e 5 trazem para cá. Uma porta no nível 2 que esteja destrancada pode trazer para cá. Cair em uma piscina de bolinhas no nível 283 e nadar por ela tem uma chance baixa de sair no teto do nível 4. Saídas do nível 4. Aqui vou precisar usar conhecimentos adquiridos em vídeos anteriores. É dito na Wiki que a maioria das saídas são escadas ou elevadores, e elas podem levar ao nível 5, 6 ou de volta ao nível 3. Porém, na
wiki do nível 3 é dito que os elevadores transitam levando e trazendo pessoas entre os níveis 3, 4 e 5. Juntando essas informações, imagino eu que os elevadores levem ao nível 3 e 5. Porém, as escadas podem levar ao nível 3, 5 e 6. Ou talvez, especificamente no nível 4, os elevadores possam levar ao nível 6 também. Não fica muito bem explicado. Uma informação interessante sobre os backrooms em si, que tem no final dessa wiki, é que, assim como quase todas as saídas dos backrooms, às vezes perder a linha de visão direta com ela faz com que ela possa desaparecer. Interessante a informação. Ela deveria estar na wiki do nível 0, na real. Seria legal ter essa informação desde o início, porque eu já imaginava que funcionava assim, mas agora veio a confirmação mesmo. Nível 5. Terror Hotel, ou o Hotel do Terror. Dificuldade de sobrevivência 2. Levemente não seguro, baixa quantidade de entidades. O nível 5 é um complexo hoteleiro infinito, com muitos quartos e salões. O nível em si parece ter sido construído na década de 1930, com móveis e decorações que datam de 1920. Existem 3 áreas principais no nível 5, que são acessíveis. Sendo a área com esses móveis e decorações do século 20, o salão principal, a área mais populosa do nível 5. O nível é principalmente limpo e com pouca poeira presente. Parece que se limpa sozinho, pois manchas sujas parecem desaparecer em alguns minutos. Os pisos estranhamente antigos e áreas bem cuidadas tornam o nível 5 meio perturbador, em comparação com outros níveis próximos. Um jazz suave toca silenciosamente pelos corredores, por meio de tocadiscos vintage, conectados a um sistema de som em todo o nível. A escolha e troca de músicas parecem ser aleatórias e fora de ordem. Não se sabe como isso ocorre. O nível 5 é bastante misterioso e famoso por seus ruídos estranhos que podem ser ouvidos, como conversas de festas distantes, que podem ser ouvidas do outro lado das paredes. As pessoas relatam que há uma presença invisível observando-as nas esquinas. Relatos mencionam sussurros incompreensíveis atrás deles, algo batendo em seus ombros quando estão sozinhos e supostos olhos observadores das pinturas antigas espalhadas. As 3 áreas principais do nível 5 são o salão principal, a principal área do nível a se encontrar. As paredes são cobertas por um papel de parede vermelho e dourado. Os andarilhos chegaram a relatar que o papel de parede tem rostos e podem olhar para você. No entanto, a autenticidade desses relatos é questionável. Os pisos podem ser muito variados, como madeira de nogueira escura, mármore branco ou tapetes exóticos vermelhos e dourados. Os próprios salões são muito mobiliados, com decorações mencionadas anteriormente, incluindo estantes, armários, sofás antigos e muito mais. As paredes do salão principal têm castiçais antigos, espalhados pelos corredores, alguns dos quais são na verdade lâmpadas elétricas e não velas de cera. Elas podem emitir um zumbido constante semelhante ao nível 0. A maioria dos quartos nessa área são vazios, mas alguns têm alojamentos totalmente mobiliados, que são capazes de abrigar pessoas. As portas nessa área são rotuladas com placas douradas com números de quarto, que aparecem aleatoriamente. Muitas dessas portas estão trancadas, mas algumas foram destrancadas com o passar do tempo. Algumas podem abrir e fechar aleatoriamente. Esta área também possui muitos elevadores, que podem variar de modelos mais antigos a modelos mais modernos. Dentro do elevador há botões que podem levar aos andares de 1 a 382. Entrar em um dos andares de 1 a 12 levará a outra parte do nível 5, no mesmo andar. 13 ou superior resulta em morte ou desaparecimento. Não se sabe o que está acima do piso 12. O quarto, Beverly, sendo a segunda das 3 áreas principais do nível 5. As entradas para essa sala são marcadas com pequenos cartazes prateados dizendo The Beverly Room. Os quartos em si são muito espaçosos, com muitas portas e a quantidade parece aleatória. Um andarilho já relatou centenas de portas nas paredes, teto e chão. A sala contém apenas uma pequena mesa no centro, iluminada por um grande lustre. O conteúdo da mesa inclui bebidas e um jogo inacabado de Mahjong. As tentativas de finalizar o jogo não foram bem sucedidas, pois a maioria das pessoas foram afetadas de alguma maneira pelo objeto, sentindo-se obrigadas a ficarem longe dele. As portas dessa área levarão ao salão principal, ou a sala da caldeira, sendo o salão principal a ocorrência mais comum. A sala da caldeira. A sala da caldeira é a terceira parte principal do nível 5. Essa área é bastante grande e está desordenada devido à grande quantidade de máquinas antigas colocadas dentro dela. A área contém grandes máquinas vintage e grandes tubulações industriais espalhadas pelas paredes, todas entrelaçadas, o que faz com que o layout seja muito claustrofóbico. Válvulas de exaustão revestem os canos nas paredes. Água de amêndoas parece fluir pelos canos. A pressão da água parece fazer com que os canos vazem. A temperatura dessa área é bastante quente e a maioria das superfícies estão secas. O vapor enche o ar enquanto as máquinas funcionam continuamente. A maioria dos quartos estão cheias de caldeiras. Alguns têm fornos. Os ruídos ouvidos aqui são principalmente máquinas barulhentas ou água de amêndoas pingando dos canos. Andarilhos relatam sussurros fracos emitidos das grandes fornalhas. As investigações estão em andamento. Elevadores de manutenção também são presentes por aqui, mas não é aconselhado usá-los. Relatos de uma quarta área foram encontrados. Essa área seria nomeada de a sala do lobby. Ninguém sabe como entrar. Andarilhos experimentaram essa anomalia
alegando que você não deveria saber. Essa frase provavelmente significa que você não consegue lembrar como entrar na área. Estas testemunhas perderam toda a memória da sala em um espaço de algumas semanas. Na verdade, muitos já podem ter entrado na sala e não se lembram. As investigações dessa área estão em andamento pelo MEG. Entidades do nível 5. A quantidade de entidades não é muito alta nesse nível, porém, existe uma grande população de Deathmoths que criaram ninhos no nível. Este nível é considerado por muitos uma colmeia central de Deathmoths. A maioria voa para fora de quartos escuros nos corredores. Os Deathmoths fêmeas parecem ficar em seus ninhos e dificilmente saem. Outras entidades do nível são Hounds, Woodlings, Skinstealers, Watchers. Mano, o pessoal não tem um nome mais fácil para inventar. Ninghitushur. Glowlers e Death Rats. Houve um relato da entidade 89, também conhecida como Formiga, e de Wrangler na Caldeira. A entidade número 26, também conhecida como Samantha, pode ser encontrada ocasionalmente vagando pelo nível 5 no salão principal. Se você quiser se aproximar dela, leve carne de boa qualidade. Mas chega de tanta conversa, né? Você já deve estar entediado. Por que você não vem no meu escritório? Eu gostaria de bater um papo com você. Não há necessidade de ir mais longe do que aqui. Colônias do nível 105. MEG, Casa de Manutenção. Esse posto é feito para proteger outros grupos de entidades e para estudá-las. Ajuda a guiar andarilhos que procuram se mover pela sala de caldeiras. Geralmente, auxilia grupos como o Hotel Caseiro com seus serviços. O Hotel Caseiro. Esse grupo tem serviços de hotel funcionando no nível 5. Estão no salão principal com placas personalizadas levando a sua área. Aberto a novos andarilhos para preencher seu check-in. Possui uma alimentação ativa e serviços de quarto para manter os andarilhos seguros. Esta é a sua principal base, sendo a segunda no nível 11 e a terceira fica no nível 230. Os originais. São um grupo de pessoas residindo no quarto Beverly. É composto por pessoas que entraram nos Backrooms entre 1300 e 1940. Eles só aceitarão novos membros se forem do período mencionado anteriormente. Negociam de vez em quando. Tendem a ficar longe de grandes facções. Cerca de 31 membros. Alguns desses membros são Amelia Earhart, que desapareceu nas Frontiers no Oceano Pacífico. Dorothy Arnold desapareceu misteriosamente na cidade de Nova York. Capitão Edward Smith foi o principal comandante do Titanic e estava lá quando afundou. Eles desapareceram e agora foram encontrados nos Backrooms. Inclusive, eu acho bem legal essa ideia de trazer pessoas que desapareceram pra colocar na lore oficial dos Backrooms, né, mano? Até porque os Backrooms é literalmente a história que mais ocasionaria desaparecimentos na vida real, né, cara? Com no-clips acidentais o tempo todo por aí. A Sociedade do Salão Perdido. Esse foi um grupo criado por uma espécie de entidade desconhecida. A população é desconhecida, localizada em uma área do nível que é repleta de bibliotecas. Dizia-se que eles passavam a maior parte do tempo coletando, estudando e debatendo informações históricas e geográficas, e tinham uma reputação por sua vasta coleção de mapas e outras mídias, contendo uma riqueza de conhecimento, alto valor para qualquer viajante que precisa de informações sobre praticamente qualquer coisa. Todos os dados ainda estão em um local nesse nível. Bom, na real é um pouco estranho esse grupo estar na lista de colônias, afinal, tudo que está dizendo sobre esse grupo dá a entender que eles não existem mais. Mas, ok. Entradas para o nível 5. Escadas ou elevadores no nível 4 podem trazer para cá. Elevadores do nível 3 também trazem para cá. Encontrar uma porta danificada no nível 19 traz para cá. Sobreviva ao estado erodido no nível 126 e você chegará aqui. Algumas das portas trancadas no nível 54 também trazem para o nível 5. Uma porta no salão de entrada no nível 82 raramente traz para cá. Algumas das portas no nível 92 levarão para o nível 5. Ou não sair do apartamento no evento 3 no mesmo nível também entrará para cá. Certas portas no nível 4.2 podem trazer ao nível 5. Saídas do nível 5. Após subir pela escada no nível 4 e chegar ao nível 5, virar-se e voltar pela escada leva de volta ao nível 3. Após vir para o nível 5 pelo elevador a partir do nível 3, entrar no elevador de novo leva ao nível 4. Viajar profundamente na sala de caldeiras leva ao nível 6, embora não seja recomendado pelo extremo calor. Pegar uma porta de madeira escura pode levar ao nível 9. Encontrar uma porta aberta na parede, chão ou teto que tenha um cenário de floresta leva ao nível 63. Entrar em uma porta de metal encontrada no salão principal leva ao nível 98. Se as luzes piscarem e ficarem fazendo o mesmo som repetitivamente, uma porta de madeira aparecerá, levando ao nível 27. Jogar um arcade na sala de caldeiras leva ao nível 40. Entrar em uma porta semelhante a uma câmara de ar na sala de caldeiras leva ao nível 78. Um grande portão de madeira raramente é encontrado no quarto Beverly e pode levar ao nível 84. A ala do hotel protegida pelo MEG leva ao nível 171. Nível 6.
lights out, ou luzes apagadas. Dificuldade de sobrevivência pendente, não determinada. Pouco se sabe sobre a estrutura real do nível 6, pois o nível está envolto em uma escuridão total e completa. Absolutamente nenhuma luz é encontrada no nível, e fontes de luz trazidas de fora não funcionam. A navegação no nível é realizada sentindo o caminho através da escuridão, o que revelou que o nível é composto por uma série aparentemente interminável de corredores apertados feitos de um material liso e frio, provavelmente concreto. Além de estar permanentemente escuro, o nível 6 também é assustadoramente silencioso, semelhante a uma sala à prova de som. Explorar o nível 6 é submeter-se a uma jornada lenta pela escuridão completa, silêncio total e isolamento absoluto. Como tal, a maioria das pessoas que passaram mais do que alguns minutos no nível relataram sentimentos de paranoia, pavor, ansiedade e tensão crescente, devido à natureza desconhecida do que pode estar na escuridão ao seu redor. Várias testemunhas também relataram alucinações auditivas ocasionais, como sons de algo correndo ou se movendo, respirações e sussurros. Aqueles que passaram muito tempo no nível lembram-se de sentir como se fossem os únicos incapazes de ver entidades do nível 6. O nível 6 é amplamente considerado como um dos níveis iniciais mais perigosos dos Backrooms. No entanto, as investigações demonstram que, até o momento, nenhuma entidade foi encontrada no nível. Apesar disso, poucas pessoas parecem sair do nível. E agora parece riscado a frase. A razão disso é desconhecida. Mas por que riscado? Então a informação não é mais correta? Eles sabem o motivo? E por que não contaram o que tem lá? Uma nota uma vez foi encontrada bem na entrada do nível 6, ou seja, na sala de caldeiras no nível 5. Ela dizia: alguns dias atrás, eu vi alguém sair correndo da entrada do nível 6. Bem, correndo é uma palavra meio forte. Ele mancou pra fora. Seu olho esquerdo estava faltando. Ele estava segurando seu peito e uma das suas pernas estava claramente quebrada. Horrivelmente quebrada. E deixando um rastro de sangue. Ele parecia que não devia estar vivo. E pelo som que ele fazia, ele também não achava. Ele disse que tinha sido atacado. E era óbvio. Mas a natureza de que o atacou foi o que me deixou mais nervoso. Fosse o que fosse, gritou para ele se afastar antes de prendê-lo no chão e atacá-lo. Ele alegou que pareciam dedos humanos. Ele disse que parecia uma voz humana. Não sei onde ele está agora. Alguns agentes do MEG levaram ele embora para tratar suas feridas. Talvez ele tenha vivido, talvez não. Mas ver aquele cara sair daquele nível daquele jeito, ainda penso nisso. Não era sem entidade nenhuma? Então imagina isso. Você tá em um quarto escuro. Você não pode ver. Não há nenhum barulho. Cara, você nem sabe do que é feito. Imagina que você tá lá por um tempo, digamos 5 horas. E de vez em quando, você ouve um pequeno barulho. Como se algo estivesse se movendo nas proximidades. Você não começaria a se perguntar o que está acontecendo? O que pode estar ao seu redor? E você não sabe? Não começaria a comer você por dentro pouco tempo depois? Então por volta da hora 5, o que você faria se algo esbarrasse em você? Mesmo que fosse uma pessoa, você não saberia, né? Você não pararia para considerar o que poderia ser. A racionalidade já saiu de você mais ou menos pela hora 3. Você só quer sobreviver. E talvez você só se afastasse de tudo. E talvez você só enlouquecesse sem saber o que tem naquela escuridão. O nível 6 não é perigoso porque há algo lá. É perigoso porque não há nada lá. Eu não sei exatamente o que a pessoa que escreveu isso quis dizer, mas na minha interpretação, talvez ele esteja levantando a hipótese de que realmente não tem nada lá. E só o fato de você ficar lá durante algum tempo é algo enlouquecedor. Na moralzinha, pesquisa sobre isso. Existem experimentos que fizeram com humanos que eles ficaram em quartos desprovidos de som. Sem som, eles já ficavam malucos. E sem luz, eles também já ficavam malucos. Agora imagina assim os dois. Não lembro se teve exatamente um experimento em quartos sem som e sem luz. E também não sei o que rolou. Mas provavelmente coisa boa não é. É complicado você ficar desprovido de 2 dos sentidos que você mais usa. Você vai começar a imaginar coisas. Você vai começar a ter alucinação. Então, se você esbarrar com outra pessoa no nível, o que vocês podem fazer um ao outro? Esse parece o questionamento. Não tem entidades no nível. Mas a paranoia, a loucura que ele causa, se você esbarrar com alguém, você só vai se defender como pode. E aí seriam apenas pessoas no nível que se atacam sem querer. Essa é uma bela ideia. Mas o nível 6.1, eu recomendo assistir depois, conhecemos a Guilda de Muitos. E esse grupo coloca à prova se não existem entidades no nível mesmo. Afinal, a Guilda de Muitos são entidades que se disfarçam de pessoas. Pegou o plot do plot? Eles se disfarçam de pessoas para atacar pessoas no nível 6 e as pessoas atacadas acharem que não foi uma entidade sim outra pessoa. E isso
Isso explica a situação. Parecia dedos humanos, tinha uma voz humana, mas também não parecia que a pessoa foi atacada por uma pessoa. Afinal, ela saiu horrível do nível. Pense nisso. Colônias do nível 6, quarto mais silencioso do mundo. Um posto avançado que só tem rumores de existir. É supostamente um corredor não especificado do nível 6, ocupado por uma única pessoa, que afirma ter descoberto um interruptor de luz. Todas as tentativas de falar com essa pessoa não foram bem sucedidas. Qualquer andarilho que descobrir esse posto, se existir, é aconselhado a não ligar o interruptor. Mano, eles sabem de algo e não estão falando. Por que não ligar o interruptor? Mimetismo. Uma comunidade de cerca de 4 pessoas que afirmam ter se adaptado à escuridão. Cada um desses 4 indivíduos desconhecidos provou ser capaz de imitar perfeitamente qualquer som que ouçam, incluindo vozes. Essa comunidade deve ser evitada tanto quanto possível. E logo após aparece escrito: eles se conscientizaram da ameaça que representam. Que ameaça, mano? Só porque eles podem repetir sons? Não é porque eles sabem repetir sons que automaticamente eles vão repetir o som de algo que possa matar alguém? No máximo vai dar um susto? Que ameaça eles representam? Mano, eu não tô gostando do cara que fez essa wiki, mano. Essa wiki tá muito cheia de coisinha escondida aí, mano. E o pior é que não dá nem pra teorizar com só isso. Ou dá, talvez, dependendo da sua criatividade. Se você tem alguma teoria, deixa nos comentários. Entradas pro nível 6. Ir fundo na sala de caldeiras no nível 5 leva ao nível 6. Outras entradas ainda precisam ser descobertas. Os exploradores são aconselhados a usar a sala de caldeiras como base de operação para fazer as missões no nível. Saídas do nível 6. Explorar fundo o nível 6 leva a uma escadaria, que vai pro nível 7. A maneira mais fácil de achar essa escada é seguir o som de ondas. Fazer uma curva errada em um ponto indeterminado do nível pode bloquear o acesso ao nível 7. E a entrada que você usou para chegar ao nível 6 volta ao nível 5. Um andarilho tentou desenhar o mapa do nível 6 apenas pela memória, e o resultado foi esse. Logo embaixo à esquerda temos um 5 e uma seta, indicando que ali é a entrada do nível 5. Embaixo à direita tem escrito: mapa compreensivo do nível 6. Logo em cima, nós bloqueamos aqui. Em cima, perdemos Cassie aqui. Em cima, aqui muda durante a noite. No topo da folha, eu não entendi. Aqui não deveria ter um caminho sem saída. Eu deveria ter saído. Eu andei isso tudo pra nada. À esquerda, estática nos meus ouvidos. À direita, não seguro. Embaixo, cheiro de sangue. À direita, manual desapareceu aqui. Embaixo, esse corredor apenas acaba. Embaixo, barulho de deslizamento. Jack não voltou. Eu ia falar, cadê a parte que leva ao nível 7? Mas imagino que o caminho pra lá seja mutável e aleatório sempre. Apenas seguindo o som das ondas você consegue chegar lá. Ou lá em cima poderia ser a saída do nível 7. Já que o cara ficou confuso do porquê que lá virou um beco sem saída. Ele comenta que ele deveria ter saído chegando lá em cima. Então provavelmente deve ser que ele deveria ter saído pro nível 7? Isso não tem como a gente saber. Nível 7. Talassofobia. Dificuldade de sobrevivência 4. Não seguro, mede a quantidade de entidades. A talassofobia é o medo irracional de mar ou oceanos. Não confunda com aquafobia, que é o medo da água em si. O nível 7 representa um obstáculo significativo para a exploração do nível 8 e além. O nível 7 é um oceano impossivelmente grande, que parece se estender infinitamente em todas as direções. Apesar da ausência de fontes de luz fixas dentro do nível, uma luz natural fraca está presente em todo o nível. A exploração detalhada do oceano é escassa devido ao perigo extremo e à quantidade de preparação necessária para navegar. O que se sabe sobre o nível é o seguinte: a maior parte dele é inexplorado, mas entende-se que é composto por 2 salas. A sala de entrada, que parece ser o ponto de entrada mais disponível do nível 7, estando diretamente na parte inferior das escadas do nível 6. É como se o nível 7 fosse diretamente embaixo do nível 6. E a sala, contendo o próprio oceano, com um alto teto de concreto suspenso acima da água. A sala de entrada é o ponto mais habitável do nível e deve ser usada como base para aqueles que se atrevem a explorar o oceano. Essa sala é altamente mobiliada, com uma estante contra a parede esquerda, contendo vários livros de origem desconhecida, uma pequena mesa no centro e uma única cadeira, e uma lâmpada fluorescente no teto. O piso tem um carpete que é coberto por uma poça rasa de água. No lado oposto da sala, onde ficam as escadas para o nível 6, há uma porta para o oceano. Qualquer explorador disposto a atravessar o nível 6 deve estar ciente de que o centro de gravidade dentro da sala de entrada é diferente do resto do nível. A sala de entrada parece ser construída no teto do nível 7, com uma porta se abrindo diretamente para cima da água, de uma perspectiva de cima para baixo. Isso me traz uma dúvida. Significa que a porta fica no chão? Porque se a sala de entrada fica no teto do nível 7, e o teto do nível 7 seria esse teto de concreto que fica acima do nível da água, então a porta meio que fica no chão, certo? E a água rasa que fica dentro da sala, ela não cai pela porta? Ou a porta tá em um nível acima dessa água rasa no chão? Enfim, interpretações. Qualquer coisa posta diretamente
na frente da porta aberta terá sua gravidade ajustada à força do oceano, levando vários andarilhos infelizes a mergulharem pela porta nas águas abaixo. A grande maior parte do nível 7 é composta pelo oceano fora da sala de entrada. A porta da sala de entrada está localizada em um ponto fixo no teto de concreto, cerca de 4,5 metros acima da superfície da água. Então ela provavelmente está no chão mesmo. Os andarilhos que viajam longe o suficiente na superfície da água descobriram ilhas feitas de uma rocha desconhecida, que são em sua maioria desabitadas. O nível 7 na área do oceano foi separado em zonas, categorizadas pelos níveis de luz. As zonas são as seguintes: a zona da luz do dia. Como o nome sugere, essa é a zona mais iluminada do nível 7, sendo um pouco menos escura que a própria superfície. Pouco pode ser dito sobre essa zona, pois é a área mais árida do oceano. Não tem muito por aqui. A zona do crepúsculo, localizada logo abaixo da zona da luz do dia, a cerca de 1 km abaixo da superfície da água. Essa zona é significativamente mais escura e fria. Essa zona contém ossos soltos e pedaços de metal enferrujado, bem como os primeiros avistamentos de esqueletos completos. Esses esqueletos geralmente são humanoides, com diferenças notáveis, incluindo mandíbulas muito maiores contendo dentes afiados e pernas longas, terminando no que se presume ser nadadeiras. Vários esqueletos de peixes grandes e sobrenaturais também foram vistos, muitos dos quais estão cobertos por marcas de mordidas e arranhões. Disse que a pressão da água é bastante forte nesse ponto, mas parece que em nenhum ponto do nível 7 a pressão é o suficiente para esmagar um corpo humano. No entanto, devido a perigos, os exploradores dispostos a viajar tão longe ou mais abaixo são aconselhados a saírem o mais rápido possível. A zona da meia-noite, estimada estar a cerca de 3 km abaixo da zona do crepúsculo. A zona da meia-noite é completamente escura. Muitos outros esqueletos completos foram encontrados nessa porção do oceano, quase todos os quais são da entidade humanoide mencionada anteriormente. Houve relatos de esqueletos semelhantes a peixes incrivelmente grandes nessa zona, mas as estruturas esqueléticas dessas criaturas foram descritas como incompreensíveis. O abismo. Qualquer profundidade abaixo de 7 km da superfície é considerada perigosa demais para ser explorada, com a exploração mais longa registrada até o abismo durando pouco menos de 7 minutos. O abismo é escassamente decorado com pilhas montanhosas de alcatrão e rochas, com um borbulhar constante emanando de uma fonte desconhecida mais abaixo. Esta zona também é densamente povoada pelos esqueletos humanoides antes mencionados, a maioria dos quais foram erodidas em algum aspecto pela pressão. Pouco se sabe sobre as profundezas da água. Para quem quiser explorar o nível, a sala de entrada deve ser tratada como base, e as viagens ao oceano devem ser o mais curtas possíveis. É necessário descer uma escada ou corda da sala de entrada até o nível da água, pois é a única maneira de voltar. Embora a temperatura do oceano seja extremamente baixa, não é letal, exceto em casos de exposição extremamente longas. Além disso, o ar acima da superfície contém uma propriedade desconhecida, que permite que aqueles que o respirem consigam prender a respiração por mais tempo que o normal, quase 30 minutos em alguns casos. Esses fatores tornam as condições de natação aparentemente impossíveis em algo surpreendentemente gerenciável, mesmo sem equipamentos de mergulho, e além disso, os viajantes precisam tomar cuidado com eles. Entidades do nível 7. Uma situação interessante que aparece riscada é, em termos de entidades, o nível 7 contém apenas uma, sozinha nas águas geladas, conhecida como a Coisa do nível 7. Ela parece ter matado qualquer outra vida no oceano, mas dessa vez, finalmente, tem uma explicação sobre essa citação e o motivo dela estar riscada. Por muitos anos, acreditava-se que o nível 7 tinha apenas uma entidade. Porém, em 18 de abril de 2019, olha só, no meu aniversário, foi descoberto que existe outra entidade habitando o nível 7, que atende pelo nome de Tini. A ferocidade combinada com a destreza física de ambas as entidades deixaram todo o resto do oceano desabitado, tornando-os as principais fontes de perigos do nível. Ambas as entidades parecem ter um nível similar de velocidade, força e detecção, e devem ser evitadas por todos os meios necessários. A partir de agora, Tini parece habitar a zona da luz do dia e do crepúsculo, enquanto a Coisa faz sua casa na zona da meia-noite e abismo superior. Não se sabe como ou porquê, mas as duas entidades parecem ter um acordo, impedindo que um casse no território do outro. Justamente pelo oceano ser tão grande e possuir apenas duas entidades, a maior parte dele parece desabitado. As duas entidades do nível são as mais preocupantes. O confronto deve ser evitado a todo custo, e a comunicação com Tini só deve ocorrer a partir da segurança ou da sala de entrada ou de uma ilha. Embora uma luta com qualquer uma das duas entidades seja uma sentença de morte, a vida da Coisa na escuridão perpétua torna seus olhos extremamente sensíveis à luz, e o senso de audição incrivelmente fortes de Tini o torna sensível a ruídos altos. Usando esses dois fatores, é possível subjugar as duas entidades por tempo suficiente para reduzir riscos. Colônias do nível 7, fonte da rendição, um posto avançado na ilha registrada mais próxima
próxima da sala de entrada. Consiste em um abrigo construído ao acaso, composto de móveis quebrados, mantidos juntos por alcatrão. Há rumores de que os habitantes se dedicaram a adorar a coisa. O número de membros é desconhecido, mas diz ter atualmente 4 a 9 pessoas. Há rumores de que a população é hostil, mas esse há rumores aparece riscado, o que confirma que eles são hostis. Entradas para o nível 7. A única entrada conhecida para o nível 7 é através das escadas que descem do nível 6. Há rumores de uma possível entrada para o nível 7 a partir de uma poça no chão do nível 8. Saídas do nível 7. A saída mais conhecida do nível 7 pode ser encontrada em uma caverna aquática, ao lado de uma montanha particularmente alta, em direção ao fundo da zona da meia-noite. Essa montanha está quase diretamente abaixo da sala de entrada, criando uma rota direta, mesmo longa, para o nível 8. Embora seja fortemente desencorajado, mergulhar no abismo e ficar inconsciente leva ao nível 83. Especulações recentes sugerem que o nível 7 pode estar conectado a outros níveis de oceano, já que várias pessoas afirmaram ter viajado de barco até o nível 880, navegando muito ao oeste da sala de entrada. Esta saída não foi confirmada, mas está sendo vista como uma saída possivelmente mais segura do nível. Nível 8. Cave System, ou Sistema de Cavernas. Dificuldade de sobrevivência 5. Não seguro, infestação de entidades. O nível 8 é feito de enormes cavernas infinitas com sistemas menores que se torcem e giram como sistemas subterrâneos normais. O nível 8 é muito úmido, com água de amêndoas fluindo das paredes e do teto. Estalactites e estalagmites parecem ser muito comuns no nível 8. Os sons ecoam por todo o nível, então é relativamente fácil ouvir perigos potenciais. Porém, em contrapartida, o oposto também ocorre. Se você não for cuidadoso, qualquer som feito por você pode ser escutado pelas entidades. O nível é normalmente desprovido de luz natural, mas fontes de luz de origem desconhecida brilham nas paredes úmidas, fazendo com que o nível brilhe levemente em áreas selecionadas. A vegetação, embora extremamente rara, existe no nível 8, na forma de trepadeiras secas e pequenos arbustos. Grandes lagos de água de amêndoas podem ser encontrados no nível. Elas não são seguras para consumo, devido à alta concentração de minerais. Algumas poças encontradas são feitas de uma substância viscosa, semelhante ao alcatrão, a mesma substância encontrada no nível 7. Entrar nessas poças resultam em um grupo de mãos humanoides cobertas de alcatrão tentando puxar o andarilho e arrastá-lo para dentro. Existem minérios no nível 8, como ferro, cobre, ouro e muito mais. O nível 8 foi descoberto quando um grupo de exploradores chegou a este nível em 2011. O grupo havia enumerado muitas descobertas até o seu desaparecimento no nível 9. Desde a sua descoberta, muitos andarilhos atravessaram as perigosas cavernas do nível até 2015, quando o MEG montou um posto avançado para garantir a segurança dos andarilhos que decidirem atravessar o nível. O MEG criou rotas de viagem na área segura do nível 8. Entidades do nível 8. Muitas entidades perigosas residem no nível 8, sendo elas Smilers, Skin Stealers, Wretches, Camo Crawlers, Deathmoths masculinos e femininos, Transporters, Facelings OX, Blossoming Eyes, Hounds, Death Rats, Paralyze, Fount Crawlers, Clumps, Watchers, Revooks, Wranglers e raros avistamentos de Stalkers. O nível 8 tem sua própria entidade especial, conhecida como os Aracnídeos do nível 8. Essas entidades são aranhas grandes que são extremamente venenosas. Os Crawlers estão presentes no nível agora, devido à nova abertura descoberta conectada ao nível 2. A entidade The Fryed são teoricamente criadas no nível 8 por um grupo desconhecido. Uma propriedade estranha das entidades Windows é que as janelas que as abrigam podem aparecer nas paredes das cavernas do nível 8. Devido ao perigo apresentado pela entidade Wrangler, é altamente recomendado estar ciente das suas habilidades antes de entrar nesse nível. Acima de tudo, se algum estrondo for ouvido ou sentido, evacue a área imediatamente. Colônias do nível 8. Não é aconselhado configurar postos avançados ou comunidades no nível 8. No entanto, isso não significa que não tenham sido feitos. MEG, Cave Riders, ou Caçadores, Exploradores, Invasores de Cavernas. Esse posto avançado começou sua criação em 2015 e foi concluído em 2016. Esse posto avançado é encarregado de encerrar entidades OX e mapear rotas para transportar o público. Esse posto avançado tem 54 membros. A cidade de Kavragost. A cidade de Kavragost. Um grupo extinto. Foi supostamente composto por uma espécie desconhecida de entidade vagamente humanoide que há muito tempo desapareceu sem deixar vestígios. Esta comunidade foi dita ter 78 membros. Esses membros viviam em uma área remota do nível 8, que não era acessível a pessoas de fora antes do seu abandono. O líder dessa cidade foi supostamente mais acolhedor para os humanos que o resto do grupo. Há evidências que sugerem que esse grupo existiu como um meio de reestocar outras comunidades com minérios únicos escondidos nas profundezas do nível 8. Esses minérios
também parecem ter sido usados para criar armas brutas. Dizem que os membros do grupo eram caçadores adeptos, muitas vezes brigando com entidades de mais 2x que perambulavam por perto da cidade. Não está claro o que aconteceu com essas entidades ou com a cidade, mas não houve mais sinais de vida dentro do lugar desde que ele foi descoberto. Entradas para o nível 8. Encontrar uma caverna no nível 7 é a principal maneira de entrar. Entrar em um corredor escuro no nível 103 traz para cá. Vagar pelas cavernas de concreto escuro no nível 2.1 leva ao nível 8. Uma saída não documentada do nível 64 traz para cá. Saltar pelo poço no nível 135 leva para o nível 8. Pequenos túneis no nível menos 4.1 geralmente levam ao nível 8. Rastejar pelos tubos no nível 183 levará a um ponto onde os tubos multicoloridos do playground transitam para pequenas cavernas rochosas irregulares do nível 8. Saídas do nível 8. Existe outra variante de lagos no nível 8. Lagos feitos de água destilada. Há rumores de que entrando neles leva ao nível 7. Aleatoriamente, cair no chão no nível 8 pode levar ao nível 9. Raras passagens pequenas e prateadas levam ao nível 75. Ventilações podem ser encontradas em algumas áreas que podem levar ao nível 2, porém não é recomendado. Entrar naqueles poços viscosos fará com que você seja arrastado ao nível 91, se tiver sorte o suficiente de sobreviver. Isso também não é aconselhado. Um no-clip em um canto no nível 8 tem uma rara chance de levar ao nível 93. Um no-clip no teto do nível 8 tem uma pequena chance de levar ao nível 205. Encontrar conjuntos aleatórios de televisores antigos e no-clipar neles leva ao nível 104. Cair aleatoriamente no chão raramente leva ao nível 69. Nível 9. The Suburbs, ou os subúrbios. Dificuldade de sobrevivência 5. Não seguro, infestação de entidades. O nível 9 é uma área suburbana infinita à meia-noite. As casas variam em design e tamanho, e cada uma é completamente diferente da outra, embora haja relatos de avistamentos de duas casas próximas uma das outras que são exatamente iguais. As casas do nível 9 parecem estar mobiliadas e relativamente novas, embora não haja fontes de energia para o funcionamento do sistema de iluminação. Algumas casas podem ficar completamente vazias. Muitos objetos úteis podem ser encontrados dentro das casas e nas áreas semelhantes a elas. A mobília dessas casas é o que uma pessoa normal esperaria em uma casa normal, como sofás, televisões, camas, geladeiras e etc. Os itens que requerem fontes de energia não são funcionais, devido à falta de uma fonte de energia. Algumas dessas casas têm pátios totalmente mobiliados na frente e atrás das casas. Outra propriedade anômala desse nível é que você pode encontrar duas casas estranhamente uma dentro da outra, ao viajar muito longe. Bom, se as casas possuem mobília e o lugar é infinito, diria eu que é um bom lugar para se conseguir mobília, né? Seria como uma loja de mobília infinita, só que você não precisaria pagar de certa forma. Se um grupo organizado como o MEG construísse, sei lá, carroças ou algo do tipo, para pegar alguma dessas mobílias e levar para o nível 11, seria interessante. Seria uma boa fonte para revenda, por exemplo. O nível acabaria se tornando uma fábrica gigante. É uma viagem um pouco longa, mas com a tecnologia certa, talvez futuramente. É dito que os itens elétricos só não funcionam porque falta uma fonte de energia, então eles parecem ser funcionais. Talvez atualmente isso não seja tão possível de ser feito por causa da tecnologia atual e também pelos perigos do nível, mas quem sabe futuramente, né? As ruas do nível 9 são a área mais perigosa do nível. As estradas de asfalto molhado não são pintadas e estão cobertas por folhas em algumas áreas. Existem poças de água em alguns pontos nas estradas, indicando como se tivesse chovido no nível. As calçadas de pedras são normais e não parece ter qualquer esquisitice anômala. As lâmpadas da rua estão normalmente desligadas e inativas, embora algumas pisquem e liguem às vezes. Outras estão sempre ligadas. Não se sabe a origem da energia para isso. O nível 9 foi descoberto quando um post foi publicado no Reddit por um dos membros do grupo de exploradores desaparecidos, depois que ele e o resto do grupo caíram no chão no nível 8. Ele alegou estar sonhando e afirmou que o nível não existia, embora essa alegação fosse falsa. Ainda não se sabe como o grupo de exploradores desapareceu. Entidades do nível 9. Outro grande impedimento para o Meg conseguir levar as mobílias desse nível seriam as entidades, que estão presentes na rua. Esteja ciente da névoa que pode aparecer, já que a névoa é basicamente um mecanismo de spawn de manglets. Outras entidades do nível são Death Moths, Smilers, Skin Stealers, Jerry, Hounds, Transporters, Death Rats, Aneticas, não sei se é assim que fala, Aneticas, e muitos Rats. Avistamentos de Fryads e de Arachnídeos do nível 8 foram relatados, mas parece que eles acabaram aqui, vindo sem querer do nível 8. Entidades exclusivas do nível 9 também estão presentes, sendo elas The Neighborhood Watch, Observers e os Manglets, colônias do nível 9. Existem alguns grupos que viajam e vivem no nível 9, pois é completamente possível grupos se estabelecerem no nível, embora essa seja uma tarefa perigosa. Nenhum grupo até agora foi registrado na Wiki. Entradas para o nível 9. Cair no chão aleatoriamente no nível 8 traz para cá. Rastejar pela grade de esgoto no nível 34 traz para o nível 9. Uma das portas no nível 92 pode levar ao nível 9 ou outros níveis. A porta giratória no nível 40 traz para cá. A cabine de arcade amarelo
vidro no nível 25 traz pra cá. Uma das portas no nível 54 também leva ao nível 9. Quebrar uma janela no nível 87 também leva ao nível 9. O quintal no nível 104 leva ao nível 9 depois de sair do nível. Saídas do nível 9. Qualquer passarela que leve a campos de grama levará ao nível 9.1. Sair dessas passarelas leva ao nível 10, por algum motivo. Seguir placas de seta leva ao nível 11 depois de 160 a 320 km. No clipar no chão, na rua, leva ao nível 60. Entrar em uma casa tem chance de teleportá-lo aleatoriamente pro nível 53. Ok, isso pode ser um problema pra conseguir pegar as mobílias da casa. Você viu que eu pirei com essa ideia de pegar as mobílias da casa, né, mano? Seguir linha de energia elétrica tem chance de levar ao nível 113. No caminho pro nível 11, um aeroporto pode ser encontrado. Entrar nele leva ao nível 36. Encontrar um playground e rastejar por qualquer estrutura de tubos com janelas internas que brilham, geralmente leva aos tubos do nível 283. Durante a wiki, teve algumas citações que comparam o nível 9 ao nível 6, dizendo que a iluminação e os efeitos do nível podem ser comparados. Mas isso pra mim não tem o menor sentido, não tem nenhuma lógica pra mim. Então eu prefiro nem acrescentar porque, né, eu preciso dizer, o nível 9 tem iluminação. Todos os efeitos que acontecem no nível 6 são porque não tem iluminação alguma. Não é porque o nível 9 é escuro que você pode comparar ele a um lugar que não tem iluminação nenhuma. Ele é bem mais comparável ao nível 8 em questão de iluminação do que o nível 6. Mas ok, né? A wiki que dita. Então é isso, amigos. Esses foram os 10 primeiros níveis dos Backrooms. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, temos mais de 150 vídeos de Backrooms no canal. Muitos dos níveis citados nesse vídeo, nas abas de entradas e saídas, por exemplo, já foram feitos no canal, caso algum deles tenha te chamado a atenção. Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos. Até um outro dia.